Para responder à pergunta da nossa aula, quero começar com um pouquinho de história. E quem não gosta de uma boa história, não é mesmo? Pois bem, a primeira aplicação de insulina foi feita em 11 de janeiro de 1922, em um menino de apenas 14 anos, chamado Leonard Thompson, em Toronto, no Canadá. Aqui, a história do diabetes tipo 1 oficialmente começou a mudar o seu rumo. Logo em 1923, uma indústria muito conhecida por nós, a Lilly, já comercializava a insulina extraída do pâncreas de bovinos e suínos. Isso mesmo, esses animais nos ajudaram com essa descoberta que hoje permite que tantas pessoas sejam mais felizes e saudáveis. No ano seguinte, ao início da venda da insulina, a primeira seringa para uso exclusivo de insulina também já existia. Foi tudo muito rápido para aquele tempo. Estamos falando de quase 100 anos atrás, quando não existiam as facilidades e as tecnologias que estamos acostumados hoje. Aliás, na época, as agulhas mediam em torno de 16 milímetros e eram mais grossas que as atuais. Com o passar desses muitos anos, as agulhas passaram a ter menos milímetros e a ficarem bem mais fininhas. Mas foi só na última década que surgiram as agulhas de caneta de insulina de 4 milímetros. E por que essa medida de 4 milímetros é tão importante? Primeiro, precisamos entender que a insulina deve atravessar a pele para chegar no tecido subcutâneo, onde ela é absorvida. A pele tem duas camadas, a epiderme e a derme. E entenda que o tecido subcutâneo é um local que temos os vasos sanguíneos, os nervos e também a gordura. Pele, tecido subcutâneo e abaixo desse tecido se encontra o músculo. A espessura média da pele de um adulto varia de 2 a 2,5 milímetros, que é mais ou menos a espessura de um anel, por exemplo. E uma informação bastante curiosa. Sabemos que em adultos essa medida é muito parecida nas diferentes idades, sexo, peso e etnia. O que varia de um adulto para o outro é a parte subcutânea, a da gordura. Ela difere em homens e mulheres conforme o peso e o local do corpo. Para ficar mais fácil, mais um exemplo. Uma mulher pode ter mais milímetros de espessura na parte subcutânea da coxa do que do braço. Já nas crianças, esse valor pode variar um pouquinho mais, conforme as diferentes idades. Apesar disso tudo, o mais importante de você guardar é que a pele tem em torno de 2 milímetros. E aí, entendemos que as agulhas de 4 milímetros cumprem o papel de chegar à área subcutânea, sem a necessidade de se fazer pregas. Continuando, a exceção, no nosso caso aqui, das pregas, são as crianças menores de 6 anos de idade. Nelas, em torno de 20%, isso mesmo, 20% das aplicações com agulhas de 4 milímetros chegarão no músculo. De cada 5 aplicações, pelo menos uma chegará no músculo se não for feita a prega numa criança menor que 6 anos de idade. A prega, como a gente vê nessa figura, é feita com 2 a 3 dedos e ela consiste em aumentar a área do tecido subcutâneo. Já nas crianças acima de 6 anos de idade, a chance da agulha de 4 milímetros alcançar o músculo é menor, ela é em torno de 5%. E é aqui
que geralmente escuto a pergunta de alguém da família da criança. Thalita, mas e as outras agulhas? Temos as agulhas de 5, 6, 8 milímetros e alguns locais ainda têm as agulhas de 12,7 milímetros. Dos 7 aos 17 anos de idade, a chance de uma aplicação ser intramuscular ou dentro do músculo com agulhas de 5 e 6 milímetros passa de em torno de 17% para 36%, praticamente dobra. Ouvindo tudo isso, você deve estar pensando, como apenas 1 milímetro a mais faz diferença, não é mesmo? E se você não é exatamente um novato no curso do diabetes tipo 1, no seu dia a dia, pode ser que essa situação lhe seja familiar. Você entendeu que as agulhas de 4 milímetros são as mais seguras, mas tem uma caixa que comprou há mais ou menos 2 anos de agulhas do tamanho de 6 milímetros e precisa acabar com essa caixa antes de iniciar a que é mais indicada para você. O que fazer? Bem, nessa situação, primeiro você pode fazer uma prega e isso vai facilitar a absorção no tecido subcutâneo, porque a prega, conforme já explicamos, aumenta a área de absorção da insulina. Segundo, existem estudos em adultos que compararam resultados glicêmicos com a utilização de agulhas de 4 versus 5 e 8 milímetros. O resultado foi equivalente, ou seja, teve valores semelhantes com os 3 comprimentos de agulha. Simplificando um pouquinho mais, a caixa que você tem em casa pode ser usada. E terceiro, se a caixa de 100 agulhas está durando tanto tempo assim, será que é porque não estamos trocando a agulha? Sorria! A recomendação padrão ouro é trocar a agulha da sua caneta de insulina a cada aplicação. Essa é uma peça muito importante do nosso quebra-cabeça. Lembre-se disso. E aí, prontos para a próxima aula? Encontro vocês lá!